na Europa, né? A gente fala aqui da França, mais especificamente na França, e aí o século é finalzinho do século XVIII e início do século XIX, e aí a França, nesse momento, ela está vivendo várias revoluções internas, né? Vários conflitos internos. Um desses conflitos, ele acontece em 1830, né? Que é quando Carlos X renuncia por conta da pressão popular, renuncia ao governo e assume o poder Luiz Felipe. Está aqui a foto do lado. Outro evento que está acontecendo nesse momento é a Revolução Industrial, né? Eu creio que vocês em história já ouviram falar, é quando surgem as indústrias, quando surgem as máquinas, quando surge a eletricidade, né? Que é um momento assim de uma mudança muito brusca na vida de todo mundo, né? Vocês imaginem o que foi hoje para nós, a gente não consegue nem imaginar o que é viver sem eletricidade, né? Porque nós, graças a Deus, somos de uma geração que a gente já nasceu com a presença da eletricidade. A gente já nasceu com a presença dos eletrodomésticos, da televisão, no caso da geração de vocês, que é mais nova do que a minha, do celular, né, do ferro de passar, da geladeira, de todos esses aparatos que a eletricidade nos trouxe, né, a fabricação em grandes escalas, né, máquinas que fabricam roupa, máquinas que pintam roupa, máquinas que fabricam carros, quer dizer, a indústria, nós já nascemos nesse período já onde a tecnologia já tinha tomado conta, já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Porém, existia um momento alheio a isso, existia um momento que as pessoas não tinham acesso nem à eletricidade, porque ela não tinha sido inventada, né? Não tinham acesso à TV, não tinham acesso a o ferro de passar, porque isso não tinha sido inventado ainda, era tudo muito manual. Aí vocês imaginam o que foi o surgimento disso, né? Foi assim realmente revolucionário, realmente era o assunto que todo mundo falava, e aí era o homem vivia até uma certa preocupação. E agora criadas máquinas que fazem todo o nosso trabalho, e nós vamos trabalhar de quê? Se as máquinas estão aí substituindo a nossa mão de obra, né? Então isso gerou na população também essa preocupação. E agora eu não vou mais ter utilidade, eu não vou mais servir, vou viver de quê? Então, tudo isso impulsionou, de certa forma, o surgimento do romantismo, né? Essa preocupação demasiada com o material, com a máquina, esse impressionismo com o que estava surgindo, né, impulsionou o surgimento do romantismo. Isso porque o romantismo foi um movimento de oposição a tudo isso, né? Foi um movimento que veio valorizar o eu, que veio valorizar a emoção, porque as pessoas chegou um momento que elas estavam saturadas de tudo isso, saturadas de assuntos relacionados à indústria, de assunto relacionado à ciência, né? Porque o movimento anterior era o iluminismo, que valorizava a ciência, que valorizava a razão. E o romantismo vem valorizar a emoção, vem falar do eu, vem falar do homem, dos sentimentos, dos conflitos que o homem vive, né? A característica mais marcante do romantismo, e eu acredito que por isso ele recebe esse nome de romantismo, é porque ele valoriza a emoção humana, valoriza os sentimentos humanos. Por isso esse movimento se chamou romantismo. Né? Como eu falei para vocês, como as pessoas já estavam saturadas, né? A Revolução Industrial veio trazer muito rotineiramente esse assunto, essa preocupação com a máquina, essa preocupação com o que estava acontecendo no momento que era isso, o surgimento das indústrias, o surgimento de novos aparatos, e aí se esqueceu até de pensar
no homem, de pensar nos sentimentos, né? E aí o romantismo vem para trazer isso de volta. Por isso, a característica principal do romantismo é a subjetividade, ou seja, o eu, a valorização do eu. Desculpa, gente. O feminismo valorizava a ciência, valorizava a razão, né? E o romantismo não, veio valorizando o eu, veio valorizando a emoção no lugar da razão. E aí a gente pode dizer que o pontapé inicial do romantismo é a publicação dessa obra, é a publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro ele é de um escritor alemão, do Goethe, e esse livro ele virou febre, né? Ele conta a história desse jovem, do Werther, que ele se apaixona, né? Ele tem um amor impossível, e aí, já estou dando spoiler aqui, aí no final do livro o cara se suicida, né? E aí acontece algo inesperado. O livro, olha, a gente está falando de uma época que não tem TV, a gente está falando de uma época muito distante, né? Então as pessoas nessa época elas liam mesmo, né? Principalmente na Europa, a gente está falando de França, onde as pessoas eram alfabetizadas. Então, apesar desse livro, ele foi publicado inicialmente na Alemanha, porque o autor dele é alemão. O certo é que essa obra virou febre entre os jovens da época, né? Houve uma onda de suicídio exagerada. E, além disso, os jovens se identificaram tanto com o Werther, com o personagem do livro, que eles passaram até a usar as mesmas vestes, o mesmo estilo de roupa, né? E aí estava dado início ao romantismo, né? Como a gente estava falando, a questão da valorização do eu, né? As pessoas se identificaram, porque o Werther, ele se apaixonou a ponto de querer tirar a própria vida. E, pessoal, nesse momento também surge um outro herói, que é o vampiro, né? Nesse momento é o Drácula, é criado, né? Esse personagem é criado, e aí o Drácula também ele vem falar de emoção, né? O Drácula é um sujeito que se alimenta de sangue, do sangue das pessoas, e que para isso ele não pode ter emoção, porque ele tem que matar as pessoas, né? Tem que sugar a vida das pessoas, o sangue das pessoas. Ele não tem emoção, mas ele causa emoção nas pessoas que o leem, que sabem dele, né? E aí daí vai vir o gótico, né? Aquelas pessoas que se vestiam, e até hoje a gente ainda vê as pessoas que se vestem de preto, que usam o batom preto, que usam o esmalte preto, né? Elas tiveram origem aqui, esse movimento teve origem aqui, né? No momento do surgimento do Drácula, que as pessoas se identificaram muito com esse jeito solitário do Drácula. O Drácula era imortal, ele vivia e aí passava de geração em geração, e as pessoas com quem ele se relacionava morriam, né? Porque eram humanos, morriam também, e ele continuava ali sozinho, solitário. Então, de certa forma, as pessoas se identificaram muito com o Drácula, pela solidão, pelo o fato de ter que se alimentar de sangue humano, ter que tirar a vida das pessoas para poder se alimentar e não ter emoção nenhuma, né? Ele era um morto-vivo. A gente vê que o romantismo, a arte romântica, ela vai além da questão do sentimento de homem e mulher, né? Aqui esse quadro mostra que a arte romântica também ela teve um cunho de
de social, de denúncia social, né? Ou de, como é que eu posso dizer? Ou ela também instigou, ou ela também provocou, né, as revoluções. Ela incentivou, na verdade, a palavra é essa, ela incentivou as revoluções, né? Ela veio a incentivar o povo a buscar por melhores, por melhor qualidade de vida, a buscar por liberdade. Infelizmente, a foto do quadro, desse quadro lá no Museu do Louvre, mas eles são enormes, me parece que é 7 por 4, 7 metros por 4, é bem grande, né? Mas esse tamanho todo justamente é para isso, é para fazer essa denúncia, né? E aí a gente tem uma atividade, a nossa aula hoje é só isso. Eu disse para vocês que seria dividido em 2 partes e realmente vai ser assim. E aí, como atividade, vocês vão ler o resumo do livro Os Sofrimentos, viu, gente? Aqui tá a morte, me perdoe, mas é assim, é Os Sofrimentos do Jovem Werther. É esse o nome do livro. Vocês irão procurem no YouTube que tem o resumo comentado. Aí vocês vão assistir ou ler e aí vão escrever para mim esse resumo. Não precisa ser coisa grande, não. Escreva, não sei, umas 10 linhas, mas que conte a história do livro, em poucas palavras, certo? Porque essa é uma obra extremamente importante do romantismo, porque é ela que dá o pontapé inicial para o romantismo literário, né? Porque para o romantismo artístico, que dá o pontapé inicial são as obras que eu mostrei para vocês, aquela primeira